É com alegria que saúdo a todo o povo de Deus com a paz do Senhor. Quero externar a minha alegria e satisfação em poder estar na augusta presença de nosso Deus e mais uma vez poder adorá-lo na beleza da sua santidade, entendendo e reconhecendo que Ele é o único digno aqui de toda honra e de toda glória. Este lugar está cheio da presença de Deus. Eu quero louvar ao Senhor por poder estar mais uma vez na Catedral em Perus e louvar a Deus pela vida do muito digno pastor presidente desta igreja, Campo e Convenção, pastor doutor Elias Cardoso, sua muito digna esposa, e saudando este ilustre e abnegado casal, eu faço extensiva esta saudação a todos os senhores obreiros que compõem o brilhante ministério de Perus. Que Deus abençoe a cada diretor, os pastores regionais, setoriais, dirigentes das congregações. Meu abraço, respeito e admiração a todos os senhores. Quero louvar a Deus pela vida do meu amigo, pastor Flávio Pena, que é o coordenador deste tão bonito evento. Parabenizá-lo pela forma tão linda que se dá a abertura do Jubileu de Ouro do Umademp. 50 anos se passaram e a sarça continua queimando. Quero louvar a Deus pela vida dos músicos, musicistas, o regente, irmão Alê, meu amigo, Deus o abençoe. E louvar a Deus por cada congressista que aqui está esta noite. Eu não sei se você crê em palavra profética, mas a glória de Deus vai te pegar esta noite. Quero louvar a Deus pela vida da minha esposa, irmã Paola, meu filho Eduardo Júnior, a família que Deus me deu. Somos casados há 14 anos e Deus tem abençoado a nossa casa. Deus abençoe a cantora Chile Carvalhais, essa voz que atravessa gerações e é sempre tão bom ouvi-la adorando ao nome do Senhor. Meu amigo, pastor Evair, sua muito digna esposa, todos sintam-se abraçados. Por favor, aqueles que têm um exemplar da Bíblia, abra comigo, por favor, no livro que recebe o nome de Êxodo. O capítulo é o de número 3 e o versículo é o de número 13 e também o 14. Deus abençoe meu amigo Eduardo, aí no som, toda a equipe. Aproveita e me ajuda aí que parece que eu fiquei sem retorno agora. Por favor. Capítulo 3, versículo de número 13 e também o 14, que diz-nos assim: Então disse Moisés a Deus: Eis que quando vier os filhos de Israel e lhes disser: O Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: Qual é o seu nome? Que lhes direi? E disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirá aos filhos de Israel: O eu sou me enviou a vós. Antes que você tome o seu assento, cumprimente pelo menos 3 pessoas e diga desta forma: Ninguém pode impedir o que o eu sou projetou. Para pelo menos 3 crentes daqueles bem pentecostais. Diga para ele: ninguém pode impedir o que o eu sou projetou. Agora, antes de se assentar, olha aqui para mim, por favor. Há 50 anos, Deus acendeu uma fogueira chamada Umademp. E cada congressista esta noite pega um graveto nas mãos para dizer ao inferno: aconteça o que acontecer, a fogueira não apaga.
Quantos congressistas têm, pela fé, um graveto na mão para jogar na fogueira esta noite? Então levante uma das suas mãos num ato profético, como se estivesse segurando um graveto. Diga assim: a minha geração não vai deixar a fogueira apagar. 50 anos se passaram e a fogueira ainda queima. Se é verdade, dá o maior grito de glória a Deus que você puder aí agora, por favor. Tome o seu assento e vamos à Bíblia Sagrada. Orando a Deus e pedindo uma palavra para verbalizar nesta noite, na abertura do Jubileu de Ouro do Madempe, o Senhor por mais uma vez foi bondoso comigo e revelou ao meu coração uma palavra para que então eu pudesse entregar-vos nesta noite. E para tanto quero substanciar a minha fala ao seguinte tema: ninguém pode impedir o que o eu sou projetou. Quando olhamos para a Bíblia Sagrada e nos deparamos com o tema escolhido para este Jubileu de Ouro, nos deparamos com uma das maiores afirmações de Deus na Bíblia Sagrada. Quando então, indagado por Moisés, ele demonstra toda a sua autoridade, poder e prerrogativa de domínio, dizendo ao homem que ele escolhera: diga aos filhos de Israel que o eu sou o que sou está te enviando. A palavra eu sou quer dizer aquele que existe sem depender de ninguém. A palavra eu sou ainda quer dizer eu serei o que for preciso em qualquer hora ou ocasião. O que você precisar eu serei, Moisés. Eu sou o que sou. Quando olhamos a Bíblia Sagrada e nos deparamos com a chamada de Deus na vida de Moisés, entendemos que ninguém pode impedir aquilo que Deus projetou. Porque o Deus a qual estamos adorando esta noite, Ele tem todo o poder em suas mãos. Toda a prerrogativa de domínio e de autoridade está nas mãos do Deus a qual esta igreja se prostra em adoração esta noite. E quando vemos Deus escolher Moisés, e isso está registrado no livro do Êxodo, para que entendamos isso, se faz necessário entendermos também um pouco da estrutura do Pentateuco. Porque há uma regra indispensável na palavra de Deus que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Quando olhamos para o livro do Êxodo, estamos vendo o segundo livro do Pentateuco. O Pentateuco trata-se não dos 5 primeiros livros da Bíblia, a base da revelação que Deus traria à humanidade. O Pentateuco tem este nome porque trata-se não dos 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada, também conhecidos como Torá, ou ainda como livro da lei. Do primeiro capítulo de Gênesis até o último capítulo de Deuteronômio, encontraremos 187 capítulos, que demonstram a base da revelação que Deus mostraria à humanidade. No livro do Gênesis nos deparamos com o livro das origens, o livro que mostra o grande eu sou, criando tudo pelo poder de sua palavra. A Bíblia diz que através da palavra que sai da boca de Deus, Ele traz à existência coisas que não existiam. Tudo criado de forma harmônica, ordeira, cada coisa colocada no seu devido lugar. Deus cria a fauna, a flora, os luminares, a porção seca, a porção de águas que Ele chama de mar, tudo feito para a sua glória. No livro do Gênesis veremos o primeiro homem, a primeira mulher, a primeira família, a primeira civilização, tudo feito para a glória do Deus que é o grande eu sou. No capítulo 12 do livro do Gênesis, este Deus vai chamar um homem chamado Abrão. Abrão gera a Isaac, Isaac gera a Jacó. Em Jacó vai se originar as 12 tribos de Israel. E chegaremos então ao fim do livro do Gênesis com a morte de José, o moço
que tinha por nome o significado multiplicador. Quando José morre, o novo rei do Egito que assume não conhece a José e também não teme o Deus de José. Por isso veremos o livro do Êxodo, que tem como significado saída. Se Gênesis fala da origem, Êxodo fala da libertação e do cuidado paternal de Deus, guiando o seu povo pelo deserto, à terra de Canaã. O Levítico, o livro da lei, do cerimonial e da disciplina. O livro do Números, o livro do censo, da contagem. E Deuteronômio, a repetição da lei, ou a segunda lei dita nas planícies de Moabe, para a geração mais jovem que vai adentrar a terra de Canaã. Então no livro do Gênesis ele é o Deus que cria, no livro do Êxodo o Deus que santifica e liberta, no livro de Levítico o Deus dos cerimoniais e da santificação, no livro de Números o Deus que nos conta entre a fileira dos salvos, e no livro de Deuteronômio o Deus que nos prepara para entrarmos na terra prometida. Entendendo então a base do Pentateuco, vamos ao livro do Êxodo, e agora eu começo a pregar. Quando José morre, a Bíblia diz que o rei do Egito, o faraó, que assume o governo, ele se assusta com o crescimento do povo hebreu que está em suas terras, porque se tem uma coisa que Deus sabe fazer, é dar crescimento ao seu povo. Crescimento é algo misterioso. Homem nenhum consegue fazer o povo crescer. Tinha razão Paulo quando escreveu aos Coríntios que ele plantou, Apolo regou, mas quem deu o crescimento foi Deus. A Bíblia diz que o povo hebreu cresceu em terra egípcia. Não eram mais somente aquelas 70 almas que desceram com Jacó ao Egito. O povo havia crescido. E o faraó, assustado com o crescimento do povo, ele manda chamar as parteiras hebreias Sifrá e Puá. Mas antes de chamar as parteiras, ele manda tratar o povo de forma subhumana, manda tratar o povo de forma que eles pudessem sofrer com esse tratamento. Mas a Bíblia diz que quanto mais o povo sofre, mais o povo cresce. Quanto mais Faraó manda aumentar a carga de trabalho, e quanto mais ele manda aumentar os castigos, mais a bênção de Deus faz o povo crescer. Isso aqui já é profético para a tua vida, recebe no teu espírito. Quanto mais lutarem contra você, mais Deus vai te abençoar na terra dos viventes, porque você é plantação do Deus Todo-Poderoso. A Bíblia diz que o povo vai sofrendo, mas vai crescendo. O povo vai apanhando, mas vai crescendo. A Bíblia vai nos reportar que quando o faraó manda chamar Sifrá e Puá, ele dá a elas uma ordem. E a ordem é essa: todas as crianças que nascerem dos hebreus e forem do sexo masculino, quando as mulheres estiverem sentadas na cadeira de parto, quando derem à luz aos varões, então vocês vão pegar os meninos e vão matar as crianças. Mas a Bíblia diz que Sifrá e Puá temiam a Deus. E quem teme a Deus não quer ver a morte, quem teme a Deus quer ver a vida. Quem teme a Deus não quer ver a desgraça, quem teme a Deus quer ver a graça. Quem teme a Deus não quer ver a guerra, quem teme a Deus quer ver a paz. A Bíblia diz que Sifrá e Puá não mataram os meninos. E quando o faraó fica sabendo que os meninos não morreram, ele manda chamar as parteiras e indaga: o porquê que vocês não mataram os meninos? E elas respondem: não tivemos tempo de matá-los, porque as hebreias, elas são muito férteis, e o parto delas acontece muito rápido. Quando nós chegamos lá, as crianças já nasceram, e não dá nem para colocar a mão nos meninos que nasceram. E quando eu estava olhando para isso, Deus falou comigo: Eduardo, isso é profético. Eu estou dando vida a uma geração que não vai ter a mão humana, vai ter a geração do Espírito Santo. Estamos vivendo um tempo onde os homens querem ingerir muitas coisas, e gerir também muitas coisas, mas aquele que Deus gera, não gera pela mão humana, nasce pela vontade de Deus e pelo Espírito Santo. Deus está falando com vocês esta noite.
Eu estou levantando uma geração que não vai ter a mão do homem para nascer. Vai nascer pela minha vontade, vai nascer pelo meu querer e vai fazer aquilo que eu determinei que fosse feito. Se você acredita nisso, levante a voz e dá o primeiro grito de glória a Deus, para eu entender que você está recebendo a palavra. Esta geração é gerada não pela mão do homem, não pela mão das parteiras. Esta geração é gerada pela vontade do próprio Deus. A Bíblia diz então que nesse interim de tempo, uma mulher chamada Joquebede, da tribo de Levi, casou-se com um varão também da tribo de Levi. E aqui tem outra aplicação profética para esta geração. O que Deus tem para você não é fora daqui, o que Deus tem para você é aqui. Joquebede casou com um varão da tribo de Levi. Estamos vivendo um tempo onde tudo parece ser normal, mas Deus está falando com você. Aqui no meio do povo, eu tenho tudo o que você precisa. É do seu lugar, é da sua tribo, é da sua igreja, e o nome do Senhor vai ser glorificado, porque tudo o que você precisa, Deus vai preparar para você. A Bíblia então vai dizer que Joquebede, da tribo de Levi, casa-se também com um varão da tribo de Levi. E desse casamento vai ser gerado uma criança. Acontece então o milagre da vida. Eclesiastes de número 11, verso 5 diz: assim como tu não sabes qual o caminho do vento, e nem como se formam os ossos no ventre da mulher que está grávida, assim também não sabe as obras, planos e pensamentos de Deus, que faz e opera todas as coisas. A primeira coisa que entendo aqui é que a vida é um dom de Deus. Disse a irmã Ana em 1 Samuel 2:6 que o Senhor é quem dá a vida e o Senhor é quem tira a vida. O Senhor é quem faz descer a sepultura e, se quiser, faz subir dela, porque Ele é o Todo-Poderoso. Então entendemos que uma criança está sendo gerada no ventre da irmã Joquebede. Assim como todos nós que aqui estamos fomos gerados também pela vontade do Deus Todo-Poderoso. E se Ele te gerou, é porque Ele tem um propósito com a sua vida na terra. Estar vivo é um privilégio extraordinário. Quer ver uma coisa? Respire fundo comigo assim, por favor. Enche os seus pulmões de ar assim, ó. Pegue a mão direita e coloque do lado esquerdo do peito. Veja se tem alguma coisa batendo dentro de você. Quando você respirou, você sentiu o ar entrando pelos seus pulmões. Quando você colocou a mão direita em cima do lado esquerdo do peito, você sentiu o coração bater. Quer ver uma coisa? Pegue a mão da pessoa que está ao seu lado e dê um beliscãozinho nela até ela falar um ai. Agora você que beliscou vai ser beliscado. Por favor, você que agora recebeu o beliscão, belisca quem te beliscou, só para ele sentir a dor que você sentiu. Dá uma olhadinha para mim agora, por favor. Quando você respirou, você sentiu o ar. Quando você pôs a mão do lado esquerdo no peito, sentiu o coração bater. Quando você foi beliscado, sentiu dor. Quando você beliscou alguém, esse alguém sentiu dor. Sabe o que isso prova? Que nós estamos vivos. E sabe o que a Bíblia diz? Que todos que estão vivos podem louvar e adorar ao nome do Deus Todo-Poderoso. Então vamos ver uma coisa aqui. Porque receber a palavra é para quem está vivo, mas se estiver morto, Jesus vai te ressuscitar esta noite. Adorar a Deus é coisa de vivo, falar línguas estranhas é coisa de vivo, saltar diante da glória é coisa de quem está vivo. Então levante as duas mãos ao céu o mais alto que você puder, por favor. Toque lá no 3º andar. Aqui na minha retaguarda também tem pessoas vivas. Então levante a sua mão o mais alto que você puder, toque lá no sobrenatural de Deus. Agora olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga para ela: me dá uma licencinha que eu vou adorar aquele que me deu vida. Eu estou vivo porque Ele me escolheu. Eu estou vivo porque Ele tem um projeto na minha vida. Eu estou vivo porque eu recebi a vida de Deus. Abaixou a mão por quê? Levanta de novo. Agora que levantou, enche o pulmão de ar. E agora abra a boca e dê pelo menos meia dúzia de glória a Deus misturado com aleluia para provar que você está vivo. A Bíblia diz então que Deus deu vida àquele menino. E aquilo que Deus projetou para o menino vai acontecer.
Porque ninguém pode impedir um projeto do grande eu sou. Agora eu não estou só pregando, agora eu estou profetizando. O que Deus gerou na vida do menino vai acontecer. O que Deus projetou para esta geração vai acontecer. Ora, o menino está sendo gerado. Com 9 meses vai acontecer o milagre da vida e ele vai nascer. Quando ele nasce, as parteiras percebem, pastor Flávio, que ele é formoso, ele é bonito. Então elas dizem para Joquebede: ele nasceu, ele é bonito, mas tem que esconder ele, porque se Faraó encontrá-lo, vai mandar matá-lo. Só que a Bíblia diz que esconderam o menino por 3 meses. Só que eles não contaram com uma coisa: o menino ia crescendo, o menino ia se desenvolvendo. Sabe o que Deus está falando conosco esta noite? Aquilo que eu gero não dá para esconder, porque aquilo que eu gero vai aparecer na hora que eu quiser que apareça. Não adianta ninguém tentar esconder aquilo que Deus gerou, porque aquilo que Deus gerou vai crescer, aquilo que Deus gerou vai ter vida. Sabe o que Deus está falando contigo? Enche esse pulmão de ar e dá o melhor grito de glória que você puder, porque ninguém vai conseguir esconder o que Deus gerou, ninguém vai conseguir ocultar aquilo que Deus planejou para a tua vida. O menino está escondido. E quando o menino está escondido, o menino vai crescendo. Pastor, qual a melhor hora para aparecer? Não é quando você quer, é quando a mão de Deus resolver te mostrar a nação. Às vezes Deus te esconde para você crescer. Às vezes Deus te esconde para mostrar para todo mundo que foi Ele que te gerou e é Ele quem vai te dar o crescimento. Olharam para você e era pequenininho. Agora quando te verem de novo, vão ver que a bênção de Deus te fez crescer e que a bênção de Deus te fez prosperar. O menino vai crescendo e ele chega ao ponto de não conseguir mais que os seus pais o escondam. Não dá mais para deixar ele aqui, porque ele está crescendo. Então a mãe Joquebede tem uma ideia. Ela pega um cesto, forra esse cesto de betume, coloca um tipo de fralda hebreia no cesto, coloca o menino dentro do cesto e leva ele para perto do rio Nilo. Por que eu disse perto? Porque aqui eu não tenho autoridade para pregar o que não está escrito na Bíblia. Eu já vi muita gente pregando que o rio correu ao contrário, que ela colocou o menino nas águas, mas não é isso que está escrito na Bíblia. Está escrito na Bíblia que ela colocou o menino nos juncos. O que eram os juncos? Era uma vegetação que ficava ao lado do rio. Ela coloca o menino no cesto e coloca nos juncos. Ela não sabe, mas ela está abrindo mão do seu filho para que ele se torne o maior pastor que o povo hebreu já teve. Então aqui nasce uma outra palavra profética que Deus falou comigo. Tudo aquilo que você abre mão para a obra de Deus vai voltar para você. Eu vou repetir isso aqui porque estou sentindo graça. Tudo que você abrir mão para a vontade de Deus, volta para você, porque Deus não fica devendo nada a ninguém. Deus sabe recompensar. Imagine a dor daquela mãe, ao abrir mão do seu filho, colocá-lo no cesto, e agora está esperando ela qual será o futuro daquela criança. A irmã de Moisés está olhando de longe para ver o que acontece. Mas a Bíblia diz que a filha de Faraó vem se banhar com as suas donzelas. E quando ela passa por onde está os juncos e o cesto, ela acha o menino uma graça. Deus vai abrir a porta para te colocar aonde Ele quer te colocar. Se for no palácio, Ele vai usar alguém para te levar para o palácio. A Bíblia diz então que ela acha o menino. E quando ela encontra o menino, ela diz: é filho dos hebreus. Nós precisamos arrumar alguém para amamentar o menino. A irmã de Moisés, ao escutar aquilo, disse: eu conheço uma mulher que pode dar de mamar para o menino. E a Bíblia diz que Joquebede então é escolhida para amamentar o seu próprio filho.
Ela não abriu mão do filho para a vontade de Deus. Agora Deus faz o menino voltar para ela, e ela ainda vai ganhar salário para amamentar o menino, porque Deus sabe recompensar. Enquanto o menino está no cesto, ele corria 3 riscos. O primeiro risco, o rio Nilo encher e ele ser tragado para as águas. O segundo risco, habitava nas águas do rio Nilo um leviatã, um crocodilo pré-histórico, que aonde passava devorava tudo que encontrava pela frente. E o terceiro risco que o menino corria era ser encontrado por Faraó e morrer. Mas aqui eu vejo algo glorioso para essa geração. Aquilo que Deus gera, Faraó não mata, o leviatã não destrói e o rio Nilo não traga. Eu vou repetir isso aqui porque o leviatã é símbolo do diabo. Assim te diz o Senhor: árvore que eu planto ninguém arranca, e história que eu escrevo ninguém apaga. Aquilo que eu gerei, nem Faraó vai matar, nem o leviatã vai destruir, e nem o Nilo vai tragar. Levante as 2 mãos para receber esta palavra. Assim te diz o Senhor: eu gerei a tua vida, nem Faraó mata, nem o leviatã destrói, e nem o Nilo vai tragar. Assim te diz o Senhor: eu estou quebrando laços do inferno contra a tua vida esta noite. O diabo não vai tocar na tua comunhão, o diabo não vai tocar na tua santidade, o diabo não vai tocar no projeto que Deus projetou para a tua vida. Quem te escolheu foi o grande eu sou, quem te escolheu foi o Todo-Poderoso. Se você acredita nisso, levanta a voz e dá um grito de glória para chegar no trono. Deus está falando com você. Eu gerei você. Eu gerei esta geração. Se eu gerei, Faraó não vai tocar. Se eu gerei, o leviatã não vai destruir. E se eu gerei, o Nilo não vai tragar. Sabe por quê? Ele cuida daquilo que ele gera, ele rega aquilo que ele gera. Tem gente aqui sofrendo ataques muito fortes, mas assim te diz o Senhor: eu me levanto para quebrar o arco, cortar a lança e dizer para você: tu és meu. O menino é amamentado por Joquebede. E a Bíblia diz que a filha de Faraó diz assim para ele: cria ele, e quando ele tiver grande, você me devolve. Porque assim é o sistema. Eles não querem ter o trabalho de criar, só querem depois de grande. Mas quem foi criado por hebreu nunca vai morrer no Egito. Eu vou repetir isso aqui porque estou sentindo graça. Quem foi criado por hebreu nunca vai morrer no Egito. Sabe o que Deus está falando com você? Foi criado aqui, aprendeu aqui a escola dominical, aprendeu aqui cantar os hinos da harpa. Não vai ficar no Egito. A mão de Deus vai te arrancar de lá. Quantos aqui foram criados como hebreus, como crentes? Levante a mão, por favor. Levante o mais alto que você puder. Assim te diz o Senhor: você foi criado como hebreu, agora eu estou te levantando e te mandando para o Egito. Mas não para ser um egípcio, eu estou te mandando para lá, porque eu vou usar a tua vida com poder e grande glória na terra dos viventes. Quantos recebem esta palavra? Eu quero te ouvir adorar, mas eu quero te ouvir adorar com autoridade. Foi criado como hebreu, não vai morrer no Egito. Ele é criado por Joquebede. Quando está grande, mandam buscá-lo. Porque filho grande e bem criado todo mundo quer. Mas repita comigo: o menino tem pai. E o pai do menino é o grande eu sou. Quem gerou o menino foi Joquebede e o marido, mas Deus é pai porque tem projeto na vida do menino. Sabe o que Deus está falando contigo? Eu tenho projeto na tua vida, eu sou teu pai. Muitos querem você agora, mas o menino tem pai. Se o menino tem pai, vai viver debaixo do projeto do pai. Deus está falando com você: vem um novo tempo para a tua vida, porque eu estou te levantando para um novo momento. O menino
Vai doer um pouquinho, mas eu tenho que pregar tudo que Deus me deu esta noite. O menino é criado e volta para o palácio. No palácio ele se veste como egípcio, ele fala como egípcio, ele estuda como egípcio, mas ele continua sendo hebreu. Sabe o que Deus está falando contigo? Não deixe o Egito matar a sua natureza de hebreu. Não deixe o mundo matar a sua natureza espiritual. Eu sei que não é fácil, é uma luta constante, mas Deus está falando contigo. A sua natureza de hebreu vai aflorar esta noite. Você vai adorar como nunca adorou. Você vai glorificar como nunca glorificou. Você pode até estar no Egito, mas a tua natureza ainda é de hebreu. E a natureza dele é tão de hebreu que quando ele vê um egípcio maltratando um hebreu, ele disse: ah, não dá não. Maltratar meu irmão hebreu? Eu vou defender meu irmão hebreu e não vou deixar ninguém fazer nada de mal para ele. Vou falar bem baixinho. Hebreu que é hebreu não declara guerra contra hebreu, ele defende hebreu. Pastor Eduardo, o que é isso? Vou começar daqui para lá. Crente que é crente não declara guerra contra crente, ele defende crente. Nós estamos vivendo uma época de hebreu se levantando contra hebreu, então não é hebreu de verdade. Pregador que fala mal de pregador não é pregador de verdade. Crente que fala mal de crente não é crente de verdade. Cantor que fala mal de cantor não é crente de verdade. Hebreu luta por hebreu, hebreu defende hebreu, porque somos do mesmo povo. Agora eu quero ver se é verdade. Dá uma olhadinha para esse crente que está ao seu lado e diga para ele: se precisar de mim, eu entro na guerra para te defender. Coloca a mão direita no ombro do crente da direita, a mão esquerda no ombro do crente da esquerda. Dá um chacoalhão pentecostal nele para ver se ele está vivo. Diga para ele: se depender de mim, conta comigo. Se levantarem contra você, eu estou aqui para guerrear por você. Eu sou teu irmão, nós somos do mesmo Deus, somos do mesmo povo. A nossa guerra não é contra a carne nem contra o sangue. A nossa guerra é contra o inferno. Só que para eu defender você, eu não posso ter inveja de você. Para eu defender você, eu tenho que entender que no reino de Deus, se for para eu subir, você tiver que descer, então não é reino de Deus. Nós estamos vivendo um tempo bastante revanchista no meio eclesiástico e no meio dos arraiais cristãos. Se for para eu ganhar, você tiver que perder, isso não é reino de Deus. Se for para eu subir, para te prejudicar, isso não é reino de Deus. Porque vitória só é vitória quando você sobe sem prejudicar ninguém, sem fazer mal para ninguém e celebrando a vitória do outro. Porque você sabe o que é isso? Humildade. E ser humilde vai doer, mas eu vou falar. Não é fazer cara de coitado. Ser humilde não é andar com o ombro caído. O que é ser humilde, pastor Eduardo? É considerar que alguém pode ser melhor do que você. Ah, pastor, aí feriu a minha vaidade. Aí tocou no meu ego. Quer ver um camarada humilde? Ô João Batista? Pois não. Tu és o Cristo? Ele disse: eu? Não. Mas olha o seu cabelo, parece com ele. Ele poderia até dizer: sou primo dele. Ele disse: não. Eu só sou uma voz. Humilde conhece o seu lugar. Eu só sou uma voz. Eu estou aqui para servir. Eu batizo com água para o arrependimento, mas ele está vindo aí. E ele é muito mais poderoso do que eu. Ele vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. Levante as duas mãos, porque agora eu vou entrar na guerra. Eu disse para Deus: Senhor, é duro. Mas ele disse: prega, porque fui eu que te dei, então eu vou entregar tudo.
Levante as duas mãos e eu vou ministrar. Caia por terra toda rivalidade, caia por terra toda disputa humana. Aqui quem levanta é Deus, quem abre é Deus, quem dá igreja é Deus, quem dá carro é Deus, quem escolhe é Deus. Ele é o grande eu sou, Ele é o todo poderoso. Olha Ele visitando os obreiros, Ele está na casa, Ele está entre nós. E eu vou ministrar. Há poder no sangue de Jesus. Hebreu vai defender Hebreu. Agora eu quero ver se o remédio fez efeito. E segura aí, porque eu só estou começando a pregar. Escolha uma pessoa e olhe para ela, dentro dos olhos dela. Com todo respeito, nós aqui também. Está olhando? Está olhando aí? Se for de verdade, vai chacoalhar a catedral. Diga assim para ela: eu sou hebreu. E você também. Então aqui não tem guerra. Então aqui não tem disputa. Diga para ela: então recebe essa palavra. Cresça, prospere, bata recordes, seja grande. E eu não vou ficar com inveja, eu não vou ficar bicudo, eu não vou ser como o irmão do filho pródigo. Porque aqui não tem um que perde e outro que ganha. Aqui quem perde é o diabo, e quem ganha é o reino de Deus. Se é verdade, segura a mão dele e diz: vamos adorar junto, vamos dar glória a Deus junto. Levanta a mão dele como uma bandeira, e por um minuto quem tiver glória, dê glória. Quem tiver aleluia, dê aleluia. Eu vou me calar e eu quero ouvir hebreus adorando. Labadai, Ashúria. Olha hebreu adorando com hebreu ali. Eu acho que você não me entendeu. Pega a mão da pessoa que está ao seu lado, pega. Diz para ela: hebreu pode adorar a Deus junto. Levanta a mão dela como uma bandeira, por favor. Diga para ela: agora é só dar glória para quem merece glória, louvor para quem merece louvor. Eu vou me calar por um minuto e eu quero ver você adorando a Deus junto com esse irmão hebreu. Tem obreiros hebreus adorando a Deus aqui. Nós somos crentes, nós somos unidos. Hebreu não pode matar hebreu. Nós estamos declarando guerra contra o inferno. Meu Deus, eu estou recebendo algo sobrenatural aqui. Deus está levantando um exército no Umademp esta noite, e a guerra é contra o inferno. Vai ter jovem que vai para casa falando língua estranha na rua, falando língua estranha no ônibus, porque Deus está dando dons espirituais ao povo. Somos hebreus e estamos juntos. Quando o hebreu resolve adorar, sai da frente, porque ninguém segura. Quando os crentes resolvem adorar juntos, sai da frente, porque ninguém segura. Se tinha alguém torcendo para dar errado, é porque não é hebreu de verdade. Sai da frente, porque os hebreus estão festejando. Moisés, Abacaiô, percebe que o seu irmão está sofrendo. A Bíblia diz que ele vai lá e defende o seu irmão. Só que ele usa demasiada força e ele mata o infeliz do egípcio. E quando ele mata o egípcio, ele esconde o cadáver do egípcio na areia. E nada que fica escondido na areia fica escondido por muito tempo. Os cadáveres vão aparecer uma hora ou outra. Os defuntos vão aparecer uma hora ou outra. Deus está bradando nesta casa. Não adianta mostrar que tem se não tem, mostrar que é se não é. Se o cadáver está morto, vai ser encontrado. Aonde estiver o cadáver, uma hora ou outra ele aparece. Só que uma coisa me chamou a atenção. E o que foi? Tinha 3 pessoas no cenário: Moisés, o egípcio e o hebreu. Moisés mata o egípcio para defender o hebreu. Sobrou quem? O outro egípcio, ou o outro hebreu, né? Porque ele matou o egípcio. Surge a pergunta: quem foi que falou então que Moisés tinha matado? Vem comigo. Ele mata o egípcio, só sobra o hebreu que ele defendeu. Então quem foi que contou do crime?
o hebreu que ele ajudou. Você ajuda o infeliz, ele é o primeiro a falar mal de você. Você ajuda, proporciona, fala dele, e ele é o primeiro que se levanta para falar mal de você e armar uma armadilha. Só que Deus está falando com você esta noite: a minha mão está sobre você. E não adianta os homens armarem as armadilhas, porque Deus está no controle e ninguém pode impedir um projeto do grande eu sou. O menino cresceu, matou o egípcio para defender o hebreu entregou ele, e ele tem que fugir para o deserto. No deserto ele vai aprender quem Deus é, quem ele é e quem são os seus amigos. Já reparou que a gente tem muito amigo enquanto não vai para o deserto? Você chegou no deserto, os amigos não querem te visitar. Mas a Bíblia fala de um amigo mais chegado que irmão, Jesus de Nazaré. Ele te visita no monte, mas também te visita no vale. Ele te visita quando tudo está bem, mas ele também te visita no deserto. E ele está no deserto. Quando ele chega no deserto, ele vai conhecer algumas meninas, porque essas meninas foram pegar água para o rebanho do seu pai. E quando elas encheram todos os tambores de água, vieram alguns pastores e quiseram tomar as vasilhas cheias de água. Moisés se levanta e defende as meninas. Ele vai parar agora na casa de Reuel. Quem é Reuel? É o famoso Jetro. Porque Jetro não é nome próprio, Jetro poderia ser um cargo, o nome próprio é Reuel. Quando ele chega na casa de Reuel, que é Jetro, a Bíblia diz que ele vai casar-se com Zípora, e agora vai cuidar do rebanho do seu sogro. E quando eu estava lendo isso esta tarde, Deus falou algo lindo ao meu coração. O maior pastor do povo hebreu, antes de pastorear o maior rebanho da história, primeiro vai pastorear um rebanho emprestado, um rebanho que não é dele. Sabe o que Deus está falando com você? Não despreze o tempo das coisas pequenas, porque nada nasce grande. Aquilo que Deus projetou na tua vida vai acontecer ao seu tempo. Recebe esta palavra. Ele vai pastorear o rebanho do sogro. E agora ele está no deserto pastoreando as ovelhas do sogro. Só que ele resolve subir no monte. E aqui Deus me falou outra coisa. Uma geração que quer ver a minha face tem que ter coragem de subir no monte. Ah, pastor, então eu vou procurar um monte para orar. Não estou falando desse tipo de monte. Subir do monte é sair de um patamar para outro patamar. Deus está falando: eu estou procurando pessoas que não queiram ser mais um, mas que queiram ser pessoas que vão sair de um patamar terrenal para subir para um patamar espiritual. A pergunta de Deus esta noite para o Mademp é: quem quer subir para o monte? Quem quer elevar o nível? Quem quer sair do patamar de baixo para subir para o patamar de cima? Quem não elevar o patamar não vai receber nada de Deus. Nós estamos vivendo uma geração que quer muito de Deus, mas que não tem coragem de abrir mão das coisas terrenais e subir um pouco mais e elevar o nível do relacionamento com o Todo-Poderoso. Quantos aqui querem ir para o monte com Deus esta noite? Quantos têm coragem de assumir um compromisso? Eu vou sair do patamar de baixo e vou subir para um patamar de cima, espiritualmente falando. Eu vou abrir mão da minha carne, eu vou abrir mão das coisas que eu gosto, mas que não agradam a Deus, e eu estou subindo para o monte porque eu vou ouvir Deus falar comigo. Eu vou ter um relacionamento de perto com Ele. Quando ele sobe no monte, havia várias sarsas. A sarça não era uma vegetação rara, era uma vegetação comum. Moisés podia olhar para várias sarsas, mas ele olhou para qual? Para aquela que estava queimando.
Sabe o que Deus está falando com você? Para chamar a atenção nesse tempo tem que queimar. Eu vou repetir, para chamar a atenção nesse tempo é preciso queimar. Porque sarça tem muitas, mas que está queimando é só uma. Aonde estão aqueles que querem fazer a diferença nesse tempo queimando? Quando eu falo de queimar, eu falo de vidas que ainda mantêm acesa a chama pentecostal. Deus está perguntando a nós esta noite: há uma multidão na catedral, mas quantos estão queimando? Deus está olhando para aqueles que estão queimando. Se queimar, vai chamar a atenção. Quando Moisés percebe que a sarça queima, aquilo chama-lhe atenção. Deus está falando ao meu espírito: eu estou procurando pessoas que queiram a minha presença, mas que queiram de verdade. Porque o mundo não está precisando de pessoas como eles estão precisando de pessoas que estão queimando a presença do Deus Todo-Poderoso. Quantos estão querendo esta presença neste tempo? Não ser mais uma pessoa no meio da multidão, mas queimar como a sarça. Havia várias sarças, mas queimando só tinha uma. Deus está falando com você: eu estou procurando pessoas para manifestar a minha glória na terra. Mas essas pessoas têm que entender que a glória é para Ele, que o louvor é para Ele, que a adoração é para Ele, e que nós só somos escolhidos para sermos os instrumentos. Aqueles que querem queimar como a sarça queimou, levante as duas mãos ao céu. Segure a mão levantada por 1 minuto. Feche os olhos e fique em silêncio. Pai, o Teu Espírito me faz ministrar desta forma. Aonde houver alguém comum, mas que queira queimar a Sua glória, o Senhor vai visitá-lo agora da planta do pé ao alto da cabeça. Comecem a sentir a presença do Espírito de Deus. Eu vou me calar por alguns segundos, porque Deus está trabalhando no meio da multidão. Jovens vão começar a queimar como a sarça, porque o fogo da sarça começou a queimar dentro de Moisés. E quando a presença de Deus começar a queimar em você, você não vai conseguir ficar em silêncio nos próximos minutos, porque se é de verdade que você quer queimar, Deus também está procurando pessoas para serem portadores da sua presença, portadores da sua glória. Recebam a presença dEle. Alguém começou a queimar. Quem foi que disse que jovens não falam línguas estranhas? Quem foi que disse que essa geração não adora? Eu estou vendo moças queimando com a presença de Deus. Eu estou vendo rapazes queimando com a presença de Deus. Vai queimar, mas não vai consumir. Deus está falando com você: recebam a minha presença. Quando queima, a presença dEle vem e toma a nossa vida. Quando queima, o natural se enche do sobrenatural. Quando queima a presença de Deus, o pequeno é cheio pela presença do grande. A sarça está queimando. E quando a sarça queima, Deus começa a purificar. Moisés, a sarça está queimando, e a voz de Deus sai do meio da sarça: tire as alpargas do teu pé, porque o lugar que tu pisas é terra santa. Deus está falando com o seu povo esta noite. O que serve no Egito, aonde a sarça queima, não serve, Moisés. O que você aprendeu lá fica lá. Mentira é no Egito, aqui na sarça é verdade. Coisa errada é no Egito, aqui agora é verdade, Moisés. Tire as alpargas do teu pé, porque o lugar que tu pisas é terra santa. Sabe o que Deus está falando contigo? Tenha coragem de tomar uma atitude esta noite, porque Ele não vai te perder para o mundo, Ele não vai te perder para o diabo, e Ele não vai te perder para a tua carne. Larga aquilo que te atrapalha e vamos
vamos para a sarça, porque Deus está falando conosco. Quando Moisés vai sem sandália, ninguém melhor do que você sabe aquilo que te impede de sentir a presença de Deus. Deus está falando com você. Quem vai tirar a sandália não é Ele, quem vai tirar a sandália é você. Não adianta se enganar. Você sabe aquilo que tem te impedido de ser melhor na presença de Deus. Agora Deus está te perguntando: cadê aqueles que têm coragem de tirar as alpargas e dizer: eu sou corajoso, eu não vou ficar mais carregando essa bagagem egípcia, eu quero a presença de Deus de verdade e eu quero ser cheio dele. Eu estou recebendo de Deus para te entregar e partir para a conclusão. Assim te diz o Senhor: se tu quiseres, eu também quero. E eu quero te encher a tal forma que você tenha coragem de abrir mão de tudo aquilo que está atrapalhando você de me servir de uma forma sincera e genuína. Quando Moisés chega na sarça, a voz de Deus brada. E quem um dia já ouviu a voz de Deus sabe do que eu estou falando. Quem ouve a voz de Deus e dá crédito a ela, nunca mais será a mesma pessoa. Eu vou repetir isso aqui: quem ouviu a voz de Deus e dar crédito a ela, nunca mais será a mesma pessoa. Sabe o que Deus está falando? A minha voz está ecoando na tua alma esta noite. Quando Moisés ouve, Deus diz: eu ouvi o clamor do meu povo e desci para livrá-los. E você é o instrumento que eu escolhi, Moisés. Eu não sei se você recebe esta palavra profética para a tua vida, mas eu estou diante de vidas que Deus escolheu para um projeto lindo na terra. Deus está falando com você: eu escolhi a sua vida. Eu escolhi você do jeito que você é, com todos os seus defeitos e com todas as suas qualidades. Os defeitos eu vou te dar graça para vencer, e as qualidades eu vou usar para a minha glória. Mas eu escolhi a tua vida. Moisés, eu escolhi você. Moisés disse: Senhor, eu não posso. Eu sou um homem cheio de debilidades. E Deus disse: você é o instrumento. Mas Senhor, eu vou ter um problema. Qual é, Moisés? Quando eu chegar lá, os filhos de Israel vão querer saber quem é que me enviou. E perceba que Moisés não disse assim, ó: os egípcios vão querer saber quem me enviou. Ele disse: os filhos de Israel. Por quê? O nosso maior problema não é com os egípcios, é com os filhos de Israel que não acreditam que Deus falou conosco. Eu já vi muita gente pregando que Moisés perguntou quem era Deus por causa da cultura do Egito, mas não é isso que está escrito. Está escrito que ele disse assim: eu preciso falar com os filhos de Israel, com os crentes, e eles vão querer saber quem é que falou comigo, porque tem gente que é povo de Deus e não conhece a Deus. Vai apertar só um pouquinho, mas eu estou concluindo. Nós temos dificuldade de acreditar que Deus pode usar alguém que é diferente de nós. Nós temos dificuldade de aceitar alguém chegar aqui e dizer: Deus falou comigo, Deus me falou e me mandou vir aqui. Espera aí, mas ele não é dos nossos. Ele não carrega a nossa bandeira. Ele não participa das nossas divisas. Ele não fala como eu.
Ele não é como eu. Eu não estou me referindo a usos e costumes, porque aquilo que é santidade é inegociável. Eu estou me referindo a pessoas que se enchem de orgulho e acham que no arraial dele só pode falar se for do jeito dele, do modo dele, da forma dele, esquecendo que Deus, é santo, escolhe quem quer, como quer, na hora que quer e envia quem quer. Agora Deus fala com Moisés: eu vou provar para os filhos de Israel que eu sou na tua vida. Sabe o que Deus está falando contigo? Eu vou provar para aqueles que não acreditaram no seu chamado que eu sou na tua vida. Meu Deus, eu estou sentindo o Espírito de Deus impulsionar-me a dizer isso. Deus vai provar que Ele é Deus na tua vida. Deus vai provar que Ele é Deus na tua história. Quantos recebem esta palavra? Deus vai provar que Ele é o teu Deus. Senhor, eu vou ter problema com os filhos de Israel. Moisés, acabou o problema agora. Por quê, Senhor? Diga para eles que o eu sou o que sou está te enviando. Agora você recebe a última frase desta mensagem. Ele existe sem depender de ninguém. E Ele vai ser o que você precisar em qualquer hora ou ocasião. Ele é o eterno. Está sentado sobre o trono. Chama as estrelas pelo nome, segura os raios com a mão para não ferir os filhos dos homens na terra. Deus está falando com você. Se levante espiritualmente falando, porque Ele vai na tua frente. Ele vai aplainar os caminhos tortuosos. Ele está dizendo: eu sou o teu Deus, o Deus da tua família, o Deus do teu ministério. E quem olhar vai ver que Deus é Deus na sua vida. Fique tranquilo. E aqui eu encerro. Eu darei os sinais que forem precisos. Porta que eu abro, ninguém fecha. Se eu disse que vai, vai. Se eu disse que chega, chega. Se eu disse que faz, faz. Porque eu sou o Todo-Poderoso. Nada escapa dos meus olhos. Eu vejo aonde os homens imaginam que eu não estou vendo. Eu entro na guerra. Eu desfaço os conluios. Eu quebro as armadilhas. Eu estou sentado no trono, e o meu trono é acima de qualquer outro, porque o trono da terra senta um hoje, amanhã senta outro, mas o meu trono ninguém me tira de lá, diz o Senhor. Eu sou Deus de eternidade a eternidade. Solta esse grito de vitória que está entalado na sua garganta. Eu vou repetir. Solta esse grito de vitória que está entalado na sua garganta. Deus está falando contigo. Está com medo de quê? Está temeroso por quê? Cuidei de ti até aqui e vou continuar cuidando. Está na palma da minha mão. Eita, que coisa linda. Deus está me dizendo: está na palma da minha mão. O teu ministério, a tua família, aquilo que eu te dei, está na palma da minha mão. Muita gente olha e diz: por que tem que ser ele? Tem que ser ele porque foi Deus que escolheu, porque foi Deus que quis. Ah, mas por que tem que ser ela? Tem que ser ela porque Deus projetou isso na eternidade. Vai, Moisés, porque eu sou o que sou. E concluindo, Moisés foi.
E deu tudo certo. 10 pragas, desmoralizando as 10 supostas entidades que governavam o Egito. Deus não vai deixar dúvida que Ele é o teu Deus. Aqueles que acreditam no que ouviram, se coloquem de pé, mas só se for para fazer barulho de crente pentecostal. Tem sarça que começou a queimar. Tem sarça que começou a chamar a atenção de Deus. Essa geração não nasceu na mão de parteira. Essa geração nasceu pelo Espírito de Deus. Se você acredita nisso, segure a mão da pessoa que está ao seu lado, por favor. Se for preciso ou possível, feche esses corredores da catedral de mãos dadas. Aí em cima na galeria também. Lembra que eu disse que hebreu não tem problema com hebreu, não é? Diga para esse crente, se é hebreu, me dá a mão. Lá aí, Shoriahas. Vai ter gente que vai queimando para casa sem consumir esta noite. Foi criado como hebreu, não vai morrer no Egito. Deus está quebrando laços do diabo esta noite. Aqueles que estão sentindo o fluir do Espírito Santo, segurando a mão desse irmão antes que eu ore, comece a adorar a Deus aí onde você está. Alguém está adorando. Lá em cima no anel superior, alguém está adorando. Eu existo sem depender de ninguém. E eu serei o que for preciso em qualquer hora ou ocasião. Levante a mão desse irmão como uma bandeira, por favor, lá em cima. Meu Deus, que coisa linda. Vai ter jovem que não vai conseguir cantar o hino em português, vai cantar em língua estranha. A sua natureza está revivendo em Deus. A sua natureza espiritual não vai deixar você morrer no Egito. Segurando a mão desse irmão lá em cima. Balance a mão dele como uma bandeira. E diga para ele, agora os hebreus vão adorar. Agora os crentes vão fazer festa. Ele é o grande eu sou. Ele existe sem depender de ninguém. Ele vai ser o que for preciso em qualquer hora ou ocasião. Eu só quero te pedir uma coisa. Me promete que vai deixar a sarça queimar. Me promete que vai deixar a sua natureza ser dominada pelo fogo de Deus esta noite. Feche os olhos. Enche o pulmão de ar. E repita comigo bem alto, mas é alto para chacoalhar a catedral. Repita comigo: Senhor meu Deus, nós ouvimos a tua palavra e aprendemos que ninguém pode impedir um projeto do grande eu sou. A minha vida está nas tuas mãos, e como a sarça eu quero queimar esta noite. Eu quero ser cheio de ti. E como prova disso, eu vou abrir a minha boca para adorar agora. E ninguém vai me segurar.
processo. Vai, Moisés! Poderia ser diferente. Se somos hebreus e estamos lutando um pelos outros, você vai abraçar pelo menos 3 pessoas e diga: ninguém vai impedir um projeto do grande eu sou. Agora, pelo menos 3 pessoas, uma de cada vez. Isso, ministra sobre a vida dela, ministra sobre ela. Meu Deus, que coisa linda! Meu Deus! Pelo menos 3! Cadê aqueles que estão sentindo o fogo da sarça queimar? Levanta essa voz e dá o melhor grito de glória a Deus que você tiver. Adore ao Senhor. Aleluia. Montanhas estremecem, demônios faz fugir. Na menção do nome dele, de majestade, não há poder no inferno que possa resistir. Aleluia. Diante da presença e do poder do grande eu sou. Eu quero perguntar: aonde está a primeira pessoa que quer entregar a sua vida a Cristo esta noite? Você que foi criado como hebreu, mas acabou perdendo as forças e hoje vive como egípcio. Deus está falando contigo, volta para casa. Aonde está a primeira pessoa? Se estiver perto de alguém aí, me ajuda agora, por favor. Aonde está a primeira pessoa para Jesus esta noite? Você que quer ser renovado na sua natureza de hebreu, está vindo uma primeira vida ali para Jesus.
vida, está vindo chorando. Cadê a segunda vida? O Leviatã não te destruiu, o Nilo não te tragou, o Faraó não pôs a mão em você, porque Deus tem um projeto com a sua vida. Cadê a segunda vida para Jesus? Está vindo lá em cima na galeria, a segunda vida. Aonde está a terceira? A terceira vida para Jesus. Me ajuda aí, se estiver vindo, me dá um sinal. Ali está vindo a terceira vida para Jesus. Cadê a quarta? Cadê você que se afastou da igreja? Já está vindo a terceira descendo da galeria. Cadê a quarta? Se estiver vindo, me dá um sinal com a mão, gente, para eu identificar. Ali está vindo a quarta vida. Isso, a sua natureza de hebreu não morreu. 1, 2, 3. A quarta está descendo da galeria. Cadê a quinta? Aonde está a quinta pessoa para Jesus esta noite? Ali está vindo a quinta pessoa para Jesus. Será que a sarça continua queimando aí na alma dele esta noite? Já são 6, cadê a sétima? O Egito não vai te matar, você é hebreu. Cadê a sétima vida? Se estiver vindo, me dá um sinal, por favor. Já são 6 vidas para Jesus. O Espírito Santo está me inquietando aqui sobre pessoas afastadas. Você que se afastou da igreja, a sua natureza é de hebreu, a sua natureza é de crente. Você está vivendo no mundo, mas você não é do mundo. Aonde está você? Pela última vez eu pergunto, onde está a sétima pessoa? Se estiver vindo, me dá um sinal, por favor, para eu identificar. Lá atrás parece que está vindo, é isso? Se estiver vindo, levanta a mão aí para eu ver. Está vindo mais uma vida lá atrás. Isso, você é crente, você é hebreu. Tem mais alguém vindo? A catedral é muito grande, pode ser que esteja vindo alguém por aí. Se estiver vindo, me dá um sinal, por favor, eu vou orar por essas vidas. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tem mais alguém? Se não tem, eu vou orar por esses. Estenda as suas mãos para cá, por favor. Ninguém pode impedir um projeto do Todo-Poderoso. Ninguém vai revogar aquilo que o Eu Sou determinou. Pai, nós te glorificamos esta noite pela tua presença. Te glorificamos pela manifestação da tua glória através da tua palavra. Continua abençoando, Senhor, o trabalho no decorrer dos dias. Continua abençoando teu servo, doutor Elias, pastor desta igreja, todo o ministério. Continua abençoando o pastor Flávio Pena, os pregadores que por aqui ainda passarão, Senhor. Meu Deus, essas vidas que estão se entregando a Ti esta noite. Está chegando mais uma vida ali em lágrimas. Eu te glorifico por isso, porque ninguém vai impedir o Teu projeto. Continua, Senhor, falando com o Teu povo. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. E aqueles que concordam, dê um brado de adoração esta noite.